Olá, companheirada, aqui Cristiano Machado, FENASP sempre na luta. E essa semana, aqui no plantão da FENASP em Brasília, nós tivemos duas reuniões importantíssimas para a nossa categoria. Ontem, dia 25 de maio, nós tivemos a terceira reunião do Comitê Gestor da Carreira do Seguro Social. Nesta reunião, teria como pauta abordar a discussão, os elementos a respeito da alteração da escolaridade por ingresso no cargo de técnico na carreira do Seguro Social e também o diagnóstico em relação à situação da própria carreira, da própria situação do INSS, além dos encaminhamentos e do retorno relativo ao envio da minuta do decreto ao MGI, o decreto das atribuições das funções dos cargos de técnico e analista. Pois bem, o Ministério da Previdência Social informou que a minuta foi enviada para o MGI, foi enviada no dia 5 de maio e que agora dependeria de uma resposta do Ministério da Gestão e Inovação para que seja dado prosseguimento à minuta do decreto, que isso depende de chegar na Casa Civil, ainda tem que passar pelas procuradorias, pelas avaliações internas ali dos devidos órgãos, até que isso vire efetivamente um decreto a ser assinado pela Presidência da República. E aí, sobre essa questão, também o Ministério da Previdência Social se comprometeu a entrar em contato com o MGI para que seja agendada uma reunião para tratar desse ponto e também dos outros pontos relativos à carreira. E aí, outra questão que foi colocada, a discussão sobre a alteração da escolaridade, do nível de ingresso do ensino superior por cargo de técnico do Seguro Social. Essa é uma questão que ela está presente nos dois últimos acordos de greve, no acordo de greve de 2022, no acordo de greve de 2004, ela também foi objeto de discussão no acordo na greve de 2015, então é uma questão que ela tem aí sido recorrente nas nossas pautas de luta e de mobilização. E aí foi feito um breve histórico da situação da carreira, explicando que em 2003 foi o primeiro concurso em que houve a diferenciação de técnico e analista, e na época os antigos agentes administrativos, quando foram para a carreira, na época previdenciária, mesmo que fosse um técnico de nível superior, não tiveram a oportunidade de ingressarem na nova carreira como analistas. Então isso é uma situação, essa diferenciação aí de funções muitas vezes, às vezes não há uma diferenciação de função, melhor dizendo, principalmente para os analistas com formação em qualquer área em relação aos técnicos, mas há uma diferenciação de salário. Então essa é uma situação que ela vem se perdurando ao longo do tempo e qualquer discussão sobre alteração do nível de ingresso de escolaridade, ela tem que passar necessariamente por uma proposta que também enquadre os técnicos que têm nível superior, porque não vai bastar simplesmente ter um novo concurso, ou ter um novo cargo, ou ter uma nova carreira de nível superior, que exclua os técnicos. E também nós temos que pensar a situação dos aposentados também, que não podem ficar de fora. A gente viu recentemente o governo passar no Congresso Nacional o PL 6170, que depois virou a Lei 15367, em que houve uma transposição, uma mudança de cargos para uma nova carreira, a carreira do ATPE, e nessa carreira foram apenas os servidores do nível superior, ali principalmente da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, e excluiu os técnicos. Então nós deixamos claro que qualquer alteração de escolaridade, alteração aí em relação ao ingresso para a carreira, ela tem que necessariamente não excluir ninguém e ela tem que englobar o conjunto da categoria, porque o risco, como foi até um processo muito duro de negociação, tanto nas greves de 2022, na greve aí de 2024, em que o MGI colocou o seguinte, que a perspectiva do nível superior, ela estaria vinculada até mesmo à extinção da atual carreira do Seguro Social, que é algo que nós não queremos. Então foi apresentadas as questões legais, os precedentes de outras categorias que passaram por essa situação, por exemplo, a criação na carreira da Polícia Penal Federal, que passou por essa situação, a questão dos técnicos do Judiciário, e é um debate aí que ele vai ser aprofundado no próximo período e saiu como um compromisso, como um encaminhamento da reunião do Comitê Gestor da Carreira de ontem, a redação, a produção de uma nota técnica que dê subsídios para no futuro haver esse reenquadramento, mas sempre com a perspectiva de valorização da carreira, de garantia de que nenhum servidor, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora da carreira do Seguro Social
sejam excluídos. E outra reunião importantíssima que nós tivemos aí foi hoje, dia 26 de maio, foi a primeira reunião que nós tivemos com a presidente recém-nomeada do INSS, a presidente Ana Cristina, que tomou posse recentemente, em que mais uma vez, pela FENASPES, nós apresentamos a situação geral do INSS, o descumprimento dos acordos de greve, a questão dos abatimentos, a questão do atual modelo de gestão do INSS, que ele tem criado sérios problemas tanto para o segurado como para os servidores, né? É um modelo que adoece, que piorou a qualidade da análise, que não resolveu o problema das filas. Então, todas essas questões nós apresentamos, falamos também da questão relativa aos abatimentos, ao adoecimento da categoria, e a presidente foi muito receptiva, né, em ver as demandas aí dos trabalhadores. Ela se coloca na perspectiva de ser uma servidora da casa, de entender o funcionamento do INSS, e ela trouxe a possibilidade que se discuta um modelo de INSS que tem uma humanização no atendimento à população, né? Então, hoje a gente vive uma situação de modelo de gestão que ele prioriza unicamente números, produtividade, meta e encerramento de processo. Então, a perspectiva nossa é discutir um outro modelo que não seja tão adoecedor dos servidores, aos servidores, esse modelo doentio de linha de produção que foi implementado, esse modelo de PGD, um modelo que garanta os direitos trabalhistas dos servidores, como limite de jornada de trabalho, pagamento de horas extras. Tudo isso tem que ser levado em consideração, que ao mesmo tempo garanta a qualidade da análise, né? E nessa reunião também a diretoria de gestão de pessoas esteve presente. Então tem uma informação muito importante relacionada à compensação da greve, em que o INSS informou que vai prorrogar o prazo até 31 de dezembro, prorrogação na greve de 2024, e que aquela meta que tinha dos 30% de reposição da greve, que no caso o servidor não cumprisse, haveria desconto de salário, que essa regra não existirá mais. Então haverá uma prorrogação até 31 de dezembro. Da nossa parte, nós colocamos novamente a questão que essa greve tem que ser considerada como compensada, que não se pode fazer uma exigência de compensação da greve de minuto a minuto, de hora em hora, da forma como está sendo feito, mas uma compensação relativa à demanda acumulada. E em relação à compensação da greve de 2022, sobre esse ponto, há um documento, uma solicitação do próprio INSS que foi encaminhada ao MGI, solicitando que a greve seja considerada como compensada. Esse documento retornou para o INSS, e aí nós estamos aguardando o posicionamento do INSS sobre a resposta do MGI, que não foi colocada para nós. Outra questão importante também, que nós trouxemos a portaria 1879, que versa sobre a questão dos abatimentos. Isso foi discutido já no Comitê Permanente dos Processos de Trabalho, e há ali um elemento em que quem define o abatimento do INSS é a Dataprev, não o próprio INSS, o que é uma situação que beira o absurdo, né? E aí nós colocamos também que, como já discutimos no Comitê Permanente de Processo de Trabalho, o projeto piloto de atendimento presencial nas agências com jornada de 6 horas, ressaltando que o servidor que está em teletrabalho, o INSS não pode estipular nenhum tipo de regra que obriga as pessoas a retornar para o trabalho depois de 5, 6 anos, sendo que o servidor está trabalhando em teletrabalho numa regra em que o próprio INSS ali colocou. Então seria algo voluntário, o servidor que fosse para as agências, num projeto piloto que já foi feito em algumas unidades, que o atendimento pelo período de 6 horas com um produto que se encaixe dentro da jornada de trabalho. Então essas foram as demandas principais. Levamos também as questões relativas ao serviço previdenciário de algumas regiões em que haveria aí servidores que estariam saindo da reabilitação profissional e indo para o serviço social. Isso foi uma questão pontual de algumas regiões, que isso aconteceu, não seria uma obrigatoriedade, mas também levamos a questão do descumprimento reiterado dos acordos de greve relativo à questão das 5 avaliações sociais, com a imposição de 7 avaliações, e que isso tem impedido os servidores de compensar a greve, né? Principalmente aí os trabalhadores nos serviços previdenciários. Então isso também vai ser fruto de outras reuniões, de outros debates. Estamos aí com a agenda marcada a princípio da reunião do Comitê dos Serviços Previdenciários para o dia 11 de junho e a próxima reunião do Comitê Permanente dos Processos de Trabalho para o dia 8 de junho. Outro ponto importantíssimo, a Instrução Normativa 201, que versou a respeito da avaliação da GEDAS.
Isso porque o MGI, na perspectiva da implementação da reforma administrativa infralegal, determina agora a centralização das avaliações de desempenho conforme as diretrizes do Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público. E aí vamos lembrar que um dos pontos das reformas administrativas, tanto a PEC 32 colocava isso claramente, projeto de lei, né, vincular a progressão funcional do servidor, o salário e no futuro até mesmo abrir a perspectiva de demissão do servidor por insuficiência de desempenho, tudo isso já é uma preparação administrativa para implementação desta reforma. Então, a implementação da forma como se deu do Avalia Gov no INSS, que tem critérios diferentes da avaliação da nossa GEDAS, da lei que regulamenta a nossa carreira, a N201 implementada sem nenhuma discussão no CGNAD, a N201 já foi objeto de solicitação de revogação por parte da FENASPES, mas o que foi colocado, houve ali a suspensão dos efeitos financeiros, porque o próprio INSS reconhece que há problemas muito sérios em relação à forma como foi feito, os critérios da avaliação são outros, e o que tem acontecido, a categoria aí tem entrado com os devidos recursos à CAR em relação a essa avaliação. Então o INSS se comprometeu a convocar também para o dia 8 de junho a reunião do CGNAD, do Comitê Gestor Nacional da Avaliação de Desempenho. Então esses são os pontos principais da reunião. Outro ponto da reunião que é importantíssimo a gente estar destacando, né? A própria presidente do INSS nos informou que há um corte muito grande de orçamento do Instituto, né, como acontece em todos os anos, mas que o INSS estaria com recursos suficientes para um funcionamento até setembro agora de 2026, e que de setembro para frente dependeria de suplementação orçamentária. E aí vamos lembrar que recentemente houve um novo anúncio de bloqueio, né, de despesas aí do governo para pagamento de juros da dívida e para manutenção do chamado arcabouço fiscal, em que apesar da liberação de recursos para pagamento dos benefícios, há uma restrição orçamentária para funcionamento das unidades. Então a presidente até teve que sair mais cedo da reunião, dizendo que iria numa reunião do MGI para discutir algumas frentes lá que são emergenciais para o funcionamento do INSS, despesa com pessoal, despesa com infraestrutura, despesa ali de manutenção das agências, para que a gente tenha condição de continuar trabalhando. Porém, tem que ficar muito claro que isso são implementação de condições mínimas e mínimas, condições assim, eu diria até que seria análogo a quase uma economia de guerra, esse regime de restrição fiscal, que é criminoso, que é o arcabouço fiscal, e os impactos disso para o INSS, para nós aqui, trabalhadores que executam a política de previdência social. Então, ficar atento aí às próximas informações. Em breve teremos o relatório no site da FENASPES, o relatório completo da reunião. Esse é um resumo rápido aqui em vídeo, né? E acompanhar as informações no site da FENASPES. E FENASPES sempre na luta, e da luta por direitos ninguém será excluído.